Segundo a OMS, cerca de 18 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade. Isso dá algo em torno ali de 9% da população brasileira que sofre desse mal. Só que tem uma pegadinha nessa informação. Então fica nesse vídeo que eu vou explicar qual é essa pegadinha e também dar dicas de como você pode superar a ansiedade com exercícios fáceis, práticos, que você pode fazer em qualquer lugar. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Sérgio e eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose, de terapias regressivas, como regressão de idade e de vidas passadas. E se você tem interesse, curiosidade ou quer saber como a hipnoterapia pode ajudar você em alguma demanda sua que você gostaria de resolver, vou deixar um link aqui na descrição, onde você pode preencher um formulário e agendar uma conversa diretamente comigo. Assim eu posso tirar todas as suas dúvidas e deixar claro, explicar como a hipnoterapia pode ajudar a transformar a sua vida. Agora vamos ao tema desse vídeo. E por que essa informação é tão pegadinha? Por dois motivos. Primeiro, que não há informação tão atualizada, porém se você colocar no Google, essa é a primeira informação que vem relacionada à ansiedade. E segundo, é que esse número são de pessoas que, de alguma forma, elas foram diagnosticadas, não necessariamente formalmente, mas que algum profissional ali atestou que essa pessoa sofre com ansiedade. Porém, se você buscar dados mais recentes, existem pesquisas que falam que cerca de 68% da população brasileira sofre de ansiedade. E detalhe é que menos da metade dessas pessoas buscam ajuda, procuram alguma forma de lidarem melhor com essa ansiedade. E eu ainda diria mais, provavelmente esse dado de 68% ainda não diz qual é a realidade atual. Por exemplo, quantas pessoas você conhece que já relataram que sentem, sofrem em algum nível com ansiedade? Provavelmente todo mundo que você conhece. Se a gente for parar para pensar, talvez o quê? 98% dos brasileiros sofrem com ansiedade, porque hoje o mundo, por si só, o Brasil principalmente, está numa época bastante complicada. Falta segurança pública, falta saúde pública, a política está um caos, inflação, tudo caro. Então tudo isso influencia em como as pessoas vivem, sobre a ansiedade que as pessoas sentem. E grande parte desses problemas com ansiedade, eles vêm por conta da falta do autoconhecimento, a falta de entendimento sobre o que é de fato ansiedade e o que não é. E principalmente a diferença entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade generalizado, ou TAG. Afinal das contas, os dois são ansiedade, mas eu vou explicar uma diferença entre esses dois. A ansiedade por si só, ela é algo natural, é algo que todo mundo sente e sempre vai sentir em situações onde gera estresse, tensão, preocupação. Isso são situações que geram ansiedade de fato. A diferença é que tem pessoas que não sofrem tanto assim com ansiedade e outras já sofrem mais. Porém, é natural. Por exemplo, você deve conhecer pessoas que têm problemas em controlar a raiva, que qualquer situação explodem. Essa pessoa ela pode não ter problema com ansiedade, mas ela tem problema em controlar a raiva. Da mesma forma que talvez você tenha problema com ansiedade, mas não tenha problema com raiva, não explode facilmente. Então cada pessoa tem alguma coisa ali que é mais forte e outras menos. Porém, a ansiedade ela sempre afeta todo mundo. Todas as pessoas têm ansiedade, só que algumas sofrem mais e outras menos. E entender isso, e principalmente a diferença entre TAG e ansiedade, é o que vai fazer você enxergar a ansiedade e o mundo de outra forma, e assim automaticamente lidar melhor com a ansiedade. Mas claro que existem situações, fatores que contribuem para que a ansiedade ela fique mais forte. Eu vou dar alguns exemplos de situações que contribuem para que a ansiedade fique mais forte. Por exemplo, situações como solidão. Pessoas que se sentem sozinhos ou sozinhas têm a tendência de ter uma ansiedade mais forte por conta de se sentirem sós. Isso é um fator que influencia muito. Outro exemplo é a desigualdade social. Pessoas que são mais humildes, mais pobres, que têm pouco poder aquisitivo, essas pessoas elas podem sofrer mais com ansiedade, porque afinal de contas, muitas vezes não sobra dinheiro sequer para pagar as contas no final do mês, ou para comprar alimentação. Então, se a pessoa tem filhos, por exemplo, isso pode ser mais grave ainda, porque a pessoa fica preocupada em como vai cuidar dos filhos. Ou também, quando a pessoa tem muitas posses, tem muito dinheiro, isso também pode gerar ansiedade. Eu sei que pessoas que não têm muitas condições não conseguem entender isso. Claro, são anseios, angústias totalmente diferentes.
Uma pessoa que tem pouco dinheiro, ela está preocupada em pagar as contas. E uma pessoa que tem muito dinheiro, ela está preocupada em manter aquilo que ela tem e não perder. Ou seja, uma pessoa que tem muito dinheiro, ela também pode sofrer com ansiedade. Mas como eu falei, são medos, angústias diferentes, mas não deixa de gerar ansiedade. Outras questões, como por exemplo, falta de segurança pública, a pessoa sair de casa sem saber se não vai sofrer um assalto, se não vai acontecer alguma coisa que a pessoa possa até mesmo perder a vida, isso é algo que gera tensão, que gera preocupação. Estresse no trabalho, isso então é um dos campeões. Um trabalho onde tem muita pressão, onde tem ali um chefe muito tóxico, que sofre assédio moral, isso faz com que a pessoa desenvolva ansiedade por conta de relações no trabalho. E falando em relações, relacionamentos tóxicos também têm um poder muito grande de gerar ansiedade. Uma pessoa que vive numa relação onde o companheiro ou a companheira é uma pessoa tóxica, pode fazer com que a pessoa, pelo simples fato de ir ao encontro dessa pessoa, de sair com essa pessoa, já desencadeia uma crise de ansiedade. E tem também ali o fator genético. O fator genético, ele não é determinante, porém, ele faz sim diferença no caso que você tenha algum componente genético da ansiedade. Isso faz com que você passe por situações que gerem tensão e preocupação com um nível de ansiedade muito mais elevado. Mas, como eu expliquei no começo, a ansiedade ela é natural e, em muitos casos, necessário para a nossa sobrevivência. Eu vou dar 2 exemplos para que você possa entender melhor o que eu estou dizendo. Vamos supor que você vai fazer uma prova, e é uma prova muito importante para você. Existem 3 situações hipotéticas. Na primeira situação, você está zero ansiedade, você não sente nada, não está nem aí, então é provável que você não se prepare para essa prova, que você não estude, que você não faça por onde tirar uma boa nota, porque você não está nem aí, você não está muito preocupado. Então as chances de você tirar uma nota ruim nessa prova é grande porque você não estava ansioso por ela e não se preparou, ok? Isso é uma situação onde você tem zero ansiedade. Outra situação é quando a ansiedade está muito elevada, na segunda situação. Vamos supor que você está tão ansioso para essa prova que você sequer consegue parar para estudar. Você não consegue parar para abrir o livro, para estudar, para escrever. Você não consegue se concentrar, você não consegue ali estar no momento presente, porque a sua cabeça está lá no futuro sofrendo com ansiedade. Nessa segunda situação, também é muito ruim, porque a ansiedade está num nível muito alto, a gente chama de nível disfuncional. Então, nesse caso, a ansiedade é ruim. Na primeira situação, onde você não sente ansiedade, é ruim, e na segunda situação, onde você sente muita ansiedade, também é ruim. Agora vamos para o terceiro cenário, onde você sente sim ansiedade, porém você mantém essa ansiedade no nível controlado, onde você consegue parar para estudar, escrever, se concentrar, porque você sabe que é uma prova importante e você precisa se preparar. E o que faz você parar para estudar é justamente a ansiedade, porque você, sabendo que a prova é importante, você vai lá, se concentra, estuda, porque você está ansioso pela prova, porém você consegue manter essa ansiedade no nível equilibrado, no nível que você consegue controlar. Ou um outro exemplo é uma entrevista de emprego. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você está zero ansioso, você não está nem aí. Então, provavelmente você vai, sei lá, com qualquer roupa, você não se prepara conhecendo mais sobre a empresa, você não pesquisa na internet, por exemplo, as principais perguntas que os recrutadores fazem numa entrevista de emprego. Em outras palavras, você não se prepara. E se você chegar numa entrevista de emprego despreparado, enquanto outras pessoas provavelmente vão estar preparadas, é chance de você não passar. Só que se você estiver ansioso, mas com ansiedade no nível controlado, você vai pesquisar sobre a empresa que você vai trabalhar, você vai procurar uma roupa adequada para a situação, você vai pesquisar sobre a entrevista, como se comportar, o que falar. Então, nesse caso, nesse segundo exemplo, você vai fazer coisas que você tenha maiores chances de passar na entrevista por conta da ansiedade. E da mesma forma, se a ansiedade estiver muito elevada, é capaz que você sequer vá para a entrevista. É muito comum pessoas que estão tão ansiosas para uma entrevista de emprego que sequer vão, porque na cabeça delas é como se não fosse passar, então nem adiantaria ir para essa entrevista. Ficou claro nesses exemplos que eu dei sobre como a ansiedade ela pode nos ajudar, estar do nosso lado, desde que nós possamos aprender
a controlá-la e não permitir que ela tome conta da gente? Mas eu sei que não é fácil. Eu sei que não é simplesmente dizer que eu vou controlar a ansiedade e simplesmente do dia para a noite eu aprendo a controlar. Para algumas pessoas é realmente mais difícil do que para as outras. E a pior parte disso são os sintomas que a ansiedade gera. Porque lidar com esses sintomas é que é realmente o grande problema da ansiedade, que podem ser tantos sintomas físicos como psicológicos. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Os sintomas físicos mais comuns são taquicardia ou palpitação no coração, dor no peito. É muito comum a pessoa que sofre com ansiedade acabar sentindo alguma dor no peito, que pode até mesmo confundir com um infarto, por exemplo. Transpiração em excesso é outros sintomas, principalmente nas mãos e nos pés. Isso é bastante comum numa crise de ansiedade. Tremores, principalmente nas extremidades, mãos e pés ficam tremendo. Isso é um sintoma de uma crise de ansiedade. A pessoa ela pode sentir também tontura, dor de cabeça, falta de ar. Inclusive, a falta de ar pode gerar dor no peito. Por quê? A pessoa ela sente falta de ar, então ela fica puxando o ar com muita frequência, mas é como se o ar não entrasse no peito. E isso pode gerar essa dor no peito também. E também tem pessoas que sentem calafrios ou calor, como se o corpo estivesse quente, mesmo numa situação que não está fazendo tanto calor assim. Esses são os principais sintomas da ansiedade, mas não são todos. Tem pessoas que sentem outras questões. E também eu falei dos sintomas físicos. Porém, existem também os sintomas psicológicos, que alguns são sensação de despersonalização, que é quando você sente que é como se você estivesse fora do seu corpo ali, você despersonaliza mesmo. É uma questão bem complexa que algumas pessoas numa crise de ansiedade podem sentir. Medo constante também é algo muito comum. A pessoa ela sempre está com medo, ela não consegue identificar exatamente de que ela está com medo, mas é um medo constante. Também sensação de perigo iminente, que entra ali um pouco no medo constante. Imagina que você está numa situação e é uma sensação que a todo momento pode acontecer algo ruim, a todo momento vai acontecer uma desgraça. Isso é um sintoma da ansiedade. Dificuldade de concentração é muito comum, pessoas que sofrem com ansiedade terem dificuldades para se concentrar. Insônia, esse então eu acho que é um dos mais comuns, a pessoa simplesmente não consegue dormir, porque os pensamentos eles vêm com muita força durante a noite. E é um momento onde a pessoa deveria relaxar, mas os pensamentos não deixam e a pessoa acaba tendo problemas de insônia. Também problemas intestinais, ali, dor de barriga, diarreia. Tem pessoas que sentem isso quando estão com ansiedade. Pânico e impotência também. A pessoa ela sente pânico das situações, um medo muito grande. Aliás, o pânico ele é um estágio além do medo, né? É ainda mais grave. Ou também a pessoa ela pode se sentir ali impotente em muitas situações, onde ela precisaria lidar com muitas questões, resolver, ela simplesmente se sente impotente com aquela situação. E uma coisa importante, se você sente algum desses sintomas físicos ou psicológicos numa intensidade muito grande, é importante que você procure a ajuda de um profissional, porque a tendência, caso você não trate isso, é piorar, é ter ali um problema mais grave. Então, não hesite buscar a ajuda de um profissional para lidar com a sua ansiedade. E podemos dizer que a diferença entre a ansiedade e a ansiedade generalizada é a intensidade. Se você é o tipo de pessoa que se sente ansioso ao fazer uma entrevista de emprego, mas mesmo com toda aquela angústia você vai lá e faz, você experimentou uma ansiedade mais natural. Mas se você trava, se você não consegue fazer as coisas que têm que serem feitas e sente um prejuízo na sua vida, você pode ser diagnosticado com uma ansiedade generalizada, que é onde é muito importante que você busque ajuda. Se você sente ansiedade natural do dia a dia, é provável que você consiga lidar com isso de uma forma mais leve, através do autoconhecimento, lendo bons livros, consumindo bons conteúdos, onde possam te ajudar a ser uma pessoa melhor, crescer mais como ser humano, e a lidar melhor com suas emoções, sentimentos e todas essas questões emocionais. Comenta aqui nesse vídeo se você sofre com ansiedade, ali a ansiedade mais comum do dia a dia, ou uma ansiedade mais problemática, né? Uma ansiedade generalizada, onde você sente que de fato tem um prejuízo na sua vida. Não esquece também de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, parentes, grupos do WhatsApp, onde você acredita que essa informação pode ser útil. Assim você ajuda com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e, consequentemente, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele distribui mais na plataforma e mais pessoas
podem ter acesso a esse vídeo. Mas agora vamos ao exercício que eu disse que ia ensinar no começo do vídeo. Existe um exercício de respiração muito simples, que você pode fazer a qualquer momento. O nome desse exercício é respiração 4-7-8, onde você vai inspirar o ar contando 4 segundos, você vai segurar o ar no seu pulmão por 7 segundos e vai soltar o ar devagar por 8 segundos. Apesar dessa técnica ter esse nome 4-7-8 e você fazer nesse tempo, caso você não consiga segurar o ar por todo esse tempo e nem soltar nessa velocidade, não tem problema. Você faz no seu tempo até que você consiga fazer exatamente em 4, 7 e 8 segundos, tá? Então, vou fazer aqui de uma forma rápida para vocês entenderem. Você vai vai inspirar o ar por 4 segundos. Inspirou o ar, você vai segurar o ar contando 7 segundos. Segurou o ar, você vai soltar contando 8 segundos. Eu fiz a contagem aqui nos dedos, eu não sei se deu exatamente esse tempo, porque eu fiz o exercício conversando com vocês, mas eu acredito que ficou claro. Você vai inspirar o ar contando 4 segundos, segurar o ar por 7 segundos e soltar o ar devagar por 8 segundos. Você vai fazer esse exercício quantas vezes for necessário para que você possa acalmar sua mente, seu corpo. Porque tem uma coisa interessante, você nunca vai ver uma pessoa ansiosa respirando de uma forma calma, da mesma forma você nunca vai ver uma pessoa calma respirando de uma forma ansiosa. E o que é uma respiração calma? Uma respiração ansiosa. Uma respiração calma, uma respiração normal, tranquila, como você respira no dia a dia. E uma respiração ansiosa, geralmente é uma respiração mais rápida. Você pode prestar atenção, sempre que você estiver ansioso ou nervoso, a sua respiração muda. E o simples fato de você controlar a respiração é o suficiente para que você possa acalmar a sua mente e o seu corpo. Esse exercício ele vai ajudar a acalmar exatamente sua mente e seu corpo dessa forma, controlando a respiração. O outro exercício que eu quero apresentar para vocês é um exercício onde vai ajudar você a lidar com os problemas que geram ansiedade. Que é o quê? Provavelmente você, na sua vida, em algum momento, já passou por alguma situação que você estava extremamente ansioso e percebeu que após passar por essa situação, o problema não era tão grande assim. É como se você fosse passar pelo problema, chegou no problema, você parou e pensou, cara, nem era tão grave assim, nem precisaria ter ficado tão nervoso. Isso é bastante frequente. Então você vai anotar no papel os prós e os contras, o que pode dar de ruim e o que pode dar de errado naquela situação. Quando você coloca no papel, você diz para sua mente o tamanho exato daquele problema, que ele, caso não seja, você vai perceber que ele não é tão grande assim. E caso seja um problema grande, né, um problema real, você vai saber exatamente o tamanho dele e como lidar com ele. Então, o simples fato de você colocar no papel isso que eu estou dizendo, faz com que você diminua o tamanho. Porque quando a gente não encara o problema de frente, ele vai tomar a proporção que quiser. Às vezes uma coisa pequena parece gigante e nem é. Eu sei que não é fácil, principalmente para uma pessoa ansiosa, olhar o problema de frente. Mas quando você anota isso no papel, isso esclarece a nossa visão e ajuda a lidar com isso. Eu gostaria de propor um desafio a você. Eu quero que você faça esse exercício quando você precisar, volte aqui nesse vídeo e comente se te ajudou ou não, se fez diferença ou não. O simples fato de você ter colocado num papel os prós e os contras, o que você pode fazer ou não diante de uma situação difícil. E eu não sei se você já ouviu falar do estoicismo. Estoicismo é uma linha da filosofia que ajuda muito pessoas que sofrem com ansiedade. Esse vídeo vai aparecer para você em algum lugar aqui na tela, então basta você clicar e ir lá assistir também esse vídeo onde eu falo sobre como lidar com a ansiedade.